Fala pessoal, eu sou o professor Anderson e você está conectado no canal Destrava Língua, o canal onde você melhor aprende língua portuguesa. Você aprende rindo, você aprende brincando, você aprende assistindo meme. Então olha só, hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo de análise sintática, especificamente sobre sujeito. Você vai aprender hoje especificamente sobre sujeito. Então, pessoal, vocês já sabem, compartilha aí, deixa seu link maroto, nos siga no nosso Instagram e se inscreva. Vem comigo, solta a vinheta, Thiago. Bom, pessoal, olha só fazendo aquela recapitulação de leve do que a gente já aprendeu, né? A gente diferenciou período simples de período composto, estão lembrados? Depois a gente falou somente sobre os elementos que compõem o período simples. Deixamos o período composto um pouquinho de lado. Começamos aqui a nosso trajeto, a nossa caminhada sobre o período simples. Então, fomos identificar os termos que compõem o período simples. O primeiro deles é o sujeito. Lembra que eu falei para vocês que sujeito é tudo aquilo que pratica ação, seja ele pessoa, seja ele animal, seja um objeto, seja qualquer coisa. Promoveu a ação é sujeito. Então tá fácil de identificar aí, tá? Não vai cair na pegadinha não. Bom, o sujeito, como qualquer outro termo, qualquer outro elemento da gramática, ele vai ter as suas classificações, as suas subclassificações, tá? Então, ó, antemão, são 5. Tá? Eu tenho 5 tipos de sujeito e hoje a gente vai ver cada um deles de maneira bem separada, tá bom? Vocês estão vendo aí, o universo está girando, conspirando ao nosso favor. Bom, primeiro sujeito então é o sujeito simples. Opa, calma aí, gente, não vai confundir período simples com o sujeito simples não, tá? Óbvio que todos dois têm o mesmo raciocínio, a mesma lógica, tá? Mas período é período, sujeito é sujeito, tá bom? O sujeito simples é aquele composto por um único núcleo. Então, como assim? Vamos pegar o exemplo que eu dei na última aula. Se você não viu, para agora o vídeo, corre lá, assiste a última aula e aí você dá sequência nessa daqui, tá? Eu falei para vocês que o Pacto Social visava a contenção da inflação. Olha só. E a gente identificou então que o sujeito é o Pacto Social. Professor, eu poderia falar que o sujeito é pacto? Não. Pessoal, outra coisa importante, tá? Quando eu vou identificar o sujeito, eu tenho que identificar todo o componente do sujeito. Quais são os componentes do sujeito? O artigo o pacto e o social. Esses 3 elementos compõem o sujeito. Então, sei lá, numa prova qualquer, né? Tiver lá a alternativa, qual é o sujeito dessa frase? Letra A, né? Ou letra B, pacto. Ou letra C, social. Ou letra D, o pacto social. Óbvio que você vai marcar o pacto social. Agora, se eu estiver perguntando qual é o núcleo do sujeito, aí sim é a palavrinha mais importante dentro do sujeito. Então, entre a palavrinha o, pacto e social, qual que é a mais importante? É o pacto. Então, pacto é o núcleo do sujeito. Então, saiba diferenciar sujeito do núcleo do sujeito, tá bom? Então, no sujeito simples, eu possuo um único núcleo, tá bom? Então, dentro de um período simples, eu tenho um sujeito que possui um único núcleo, eu vou ter um sujeito simples. Por exemplo, a menina gosta de flores. Qual que é o sujeito? Professor, o sujeito é menina. Pé. Sujeito é a menina. Não esqueça, parece chatura, e é chatura, mas de fato, numa prova isso é o diferencial, tá bom? Agora, qual que é o núcleo desse sujeito? O núcleo desse sujeito é menina. O núcleo é composto por um único sujeito, então eu tenho um sujeito simples. Não tem mais nada que discutir aí,
tá bom? Você pode, talvez, né, fazer análise de período. É um período simples, porque só tem um único verbo, que é gostar, então tem uma única oração, então, enfim, tem um período simples. É importante você fazer. Eu não vou fazer aqui agora, senão a gente vai perder muito tempo. Mas faça as análises daquilo que você já aprendeu, tá bom? Então, aqui eu tenho um período simples composto por um sujeito simples. Sujeito composto. O sujeito composto, ele vai ser feito, né, vai ser escrito, vai ser falado por 2 ou mais núcleos. Vamos, por exemplo, Luísa e Vitor namoram há bastante tempo. Não aguento mais esse assunto. Enfim, para bom entendedor, meia gramática basta, né? Luísa e Vitor namoram há bastante tempo. Qual é o sujeito? Sujeito desse período é Luísa e Vitor. Esse é o sujeito desse período, dessa oração, tá bom? Agora, qual é ou quais são os núcleos que compõem esse sujeito? Luísa e Vitor. Nesse caso, eu tenho 2 núcleos. Se possuem, né, se o período possui 2 núcleos, eu vou ter um período composto. Simples assim. Agora, se tiver lá, sei lá, Luísa, Vitor e o Whindersson tretaram na internet. Eu tenho um período simples, óbvio, porém composto por um sujeito composto. Porque eu tenho Luísa, Vitor e o Whindersson. Os 3 formam um trisal. Não, um trisal não. Os 3 formam... Eu tenho que parar, velho. Quando eu começo a falar coisa idiota, eu vou só falando coisa mais sem graça ainda, velho. Eu começo a rachar de mim. Os 3 formam, então, o sujeito composto dentro de um período, tá? Então, não importa a quantidade de núcleo. Tem mais de um núcleo, eu vou ter um período... Desculpa, eu vou ter um sujeito composto. Bom, o terceiro tipo de sujeito é o sujeito elíptico. Você pode vê-lo como elíptico ou sujeito oculto, tá? Eu estou colocando os 2 nomes aí, porque numa prova de concurso, você pode ver tanto oculto como elíptico. É a mesma coisa. Esse tipo de sujeito, ele é um sujeito espertinho. Ele é um sujeito que não se revela, ele não dá a cara a tapa para bater. Como assim? Ele vai estar sempre escondido em algum lugar. Na maioria das vezes dentro de um verbo. Então, se eu disser o exemplo assim, assistimos a treta pela internet. Tá, professor, nesse caso aí não tem sujeito. Eu tenho um período que começa com o verbo, que é assistimos, a treta na internet. A gente não sabe de quem que é a treta. Gente, olha só, por que eu chamo esse sujeito de elíptico ou oculto? Porque esse sujeito ele está escondidinho lá no verbo. Quando eu falo assistimos, esse verbo ele só pode ser conjugado com um único pronome. Qual pronome pode conjugar, né, pode formatar o verbo assistir? No caso, assistimos. Somos nós. Somos nós. Somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui. Então, o único pronome que cabe nesse caso aí é o pronome nós. E nós é sujeito. Então, olha só, o sujeito ele está escondidinho, ele é espertinho, ele está escondidinho nessa terminação do verbo. Então, é importante também, para identificar sujeito, eu saber conjugar o verbo, tá bom? Então, qualquer terminação, né, qualquer forma de conjugar um verbo, eu posso identificar um verbo que promova essa ação. Então, eu não preciso dizer nós assistimos a treta na internet. Cara, toda hora que eu falo treta, né, o céu parece que vai cair. Vocês estão boicotando, hein? Não me cancela, não. Sujeito indeterminado. Calma aí, pessoal. Não confunda sujeito oculto, sujeito inexistente do sujeito indeterminado, tá? Isso também é pegadinha de concurso. Vou dar um exemplo. Entregaram flores para Luísa. Percebam que alguém praticou a ação. De fato, alguém entregou a flor para Luísa. Porém, normalmente, quando eu coloco o verbo na conjugação, né, da terceira pessoa do singular, ou da terceira pessoa do plural, no caso entregaram, dá-se a ideia semanticamente de que eu não sei quem foi. Existiu uma ação, alguém praticou uma ação, porém eu não sei quem foi, eu não consigo identificar quem foi. Então, quando eu não consigo identificar, eu tenho um sujeito indeterminado, porém ele existe,
não está escondido. Eu só não posso identificá-lo, ok? E para finalizar, nós temos o sujeito inexistente. Gente, aí sim, presta atenção. Quando eu falo sujeito inexistente, é de fato quando o sujeito não existe. Mas, professor, existem ações que é praticada por alguém que não existe? Sim. Por exemplo, fenômenos da natureza. Ventou demais essa madrugada. Quem ventou? O vento? O vento ventou? Sei lá, Deus ventou? Enfim, gramaticalmente, alguns fenômenos da natureza, eles são promovidos, porém, sem um sujeito de fato existente, tá? Então lembre-se, ações que promovam eventos, né, ou fenômenos da natureza, são ações sem sujeitos. Então não é sujeito indeterminado, não é sujeito oculto, escondido, é de fato considerado um sujeito inexistente. E aí alguns verbos, por exemplo, como a frase como estava fazendo frio, né, ontem, isso não quer dizer que exista de fato um sujeito, né? O verbo estava fazendo frio também possui um sujeito inexistente. Existe a ação, mas o sujeito não existe nesse caso. Pessoal, é isso aí, ó. Hoje a gente falou sobre os tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico ou oculto, indeterminado e inexistente. Deu para aprender? Foi legal? Então olha só, mais uma vez pessoal, deixa lá o seu like, deixa seu comentário, vai lá agora no Instagram, digita lá destrava.língua, que você vai ver conteúdo nosso lá, você vai poder interagir, participar, dar suas sugestões, pode mandar recadinho se você gostou da Luísa, aliás, da Luísa não, se você gostou do conteúdo que a gente falou hoje, se você gostou daquilo que a gente discutiu, tá bom? Gente, ó, grande beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Muito paia, velho. O universo está girando, conspirando a nosso favor.